Gás perfeito ou gás ideal. Bom, a fim de facilitar o estudo do comportamento dos gases, foi criado um modelo denominado gás perfeito ou gás ideal. Esse modelo buscava basicamente simplificar o estudo geral dos gases. Porém, a maioria dos gases existentes são chamados de gases reais e possuem um comportamento muito próximo ao modelo dos gases perfeitos. O modelo dos gases ideais se fundamenta em hipóteses baseadas na teoria cinética dos gases. Essa teoria, ela diz que as partículas que constituem um gás ideal são consideradas pontos materiais, ou seja, as suas dimensões são totalmente desprezíveis. Também diz que as partículas dos gases têm movimentos caóticos, e eles apenas interagem durante as suas colisões, que são consideradas de curta duração e também são consideradas perfeitamente elásticas, que ocorrem entre as próprias partículas e entre elas e nas paredes do recipiente onde é encontrado. Muito bem, iremos falar agora das características dos gases ideais. A teoria cinética dos gases considera que os gases ideais possuem as seguintes características principais. Massa. Todos os gases possuem massa. Bom, assim como qualquer matéria existente no universo, os gases também possuem massa. Porém, o senso comum, as pessoas costumam acreditar que os gases não possuem massa. Isso se dá pelo fato de que a massa dos gases pode ser considerada desprezível. Um exemplo que se você encher uma bexiga de ar, a massa de ar presente na bexiga, ela é muito leve, logo as pessoas pensam que por ela não ser muito pesada, que ela não tem peso, então que o gás não tem massa, mas isso é apenas senso comum, não vale considerar essa questão desse jeito. Tá, o volume dos gases ele não é fixo porque é sempre igual ao volume do recipiente que os contém. É assim como acontece no caso dos líquidos também. Justamente pelo fato de que as partículas dos gases elas se espalham diante do espaço que contém elas. Se você colocar dentro de um recipiente, as partículas vão se espalhar por todo o recipiente. Logo, quanto maior o recipiente, maior o volume do gás, e quanto menor o recipiente, menor o volume do gás. Ou seja, o volume é igual ao do recipiente. Ok, a dilatação e compressão. Com o aumento da temperatura e a diminuição da pressão, o gás dilata-se, ou seja, ele se expande. Por outro lado, se você abaixar a temperatura ou diminuir a pressão, ou aumentar a pressão, perdão, esse gás ele vai acabar sofrendo uma contração, ou seja, ele vai ser comprimido. Difusão. As partículas dos gases difundem-se em outros gases, ou seja, espalham-se, movimentando-se espontaneamente em outros meios gasosos. Bom, tocando nesse assunto, vale lembrar o ar que respiramos, que é uma mistura de gases. O gás ele acaba se difundindo o nitrogênio, o oxigênio, e ao se misturar, e assim como outros gases que também estão presentes no ar que respiramos, eles acabam se misturando e não se dá para notar uma diferença entre eles, porque eles estão juntos entre si. Bom, a densidade. Os gases apresentam baixa densidade porque, em comparação aos líquidos e sólidos, a mesma massa ocupa um volume muito maior. E, bom, as forças de atração intermolecular. O gás ideal ele não interage. Variáveis de estado de um gás. As principais variáveis de estado de um gás são pressão, P, volume, V, temperatura, T e o número de mols, N, do sistema. Pressão. A pressão é definida como a força exercida na direção perpendicular sobre uma dada superfície em relação à área dela. Volume. O volume é dado pela multiplicação do comprimento pela altura e pela largura de um corpo. Temperatura. A temperatura dos gases mede a agitação de suas moléculas. Quanto maior a velocidade delas, maior a temperatura. Na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, os gases possuem, em seu estado normal, os seguintes valores de temperatura absoluta T e pressão P. Temperatura é igual a 273 kelvins, ou seja, 0 graus Celsius. A pressão é igual a 1 atm, que é igual a 76 centímetros por mercúrio, que é igual a 760 milímetros por mercúrio.
Bom, a lei de Charles já é uma lei que se aplica aos gases perfeitos, mais precisamente os gases isolares, os que possuem pressão constante, tendo o volume e a temperatura iguais. Já que, aumentando a temperatura, o volume expandirá pela agitação das partículas. Essa é uma lei aplicada com precisão, já que boa parte dos gases possuem um coeficiente de dilatação similar a 1 sobre 273,15 graus Celsius recíprocos. Vamos falar agora sobre a lei de Gibbs-Lustig. Essa lei serve para poder explicar as transformações isovolumétricas, ou seja, aquelas em que o volume é constante. Nesse caso, as variáveis dela são apenas a pressão e a temperatura, que variam de forma proporcional. Isso acontece porque, com o aumento da temperatura, as partículas vão se agitar mais, e ao se agitar mais, elas vão colidir mais com as paredes do recipiente em que o gás está contido. E ao fazer isso, irá aumentar, consequentemente, a pressão. Podemos dizer que um gás qualquer, de pressão 1 e temperatura 1, após sofrer uma transformação tanto de pressão ou de temperatura, ao fazer a divisão iremos ter valores iguais, devido a essa lei de Gibbs. Isso somente nos gases perfeitos. Dá uma parte só isso. Bom, essa é a lei de Bohr. É usada em transformações isotérmicas, ou seja, quando a temperatura é constante. Nessa situação, as variantes serão a pressão e o volume. Numa relação de proporcionalidade, sempre vai gerar uma constante, escala de caso. P e V são inversamente proporcionais, ou seja, quando P diminui, V aumenta, e vice-versa. Um exemplo básico disso é bomba de encher pneu ou bicicleta. Quando você exerce a força ali no êmbolo, aumenta a pressão e diminui o volume. E quando você puxa, você aumenta o volume e diminui a pressão. Como a gente tem essa igualdade, a gente pode substituir P e V aqui. Mas como temos valores diferentes no volume da pressão inicial e no volume inicial para a pressão final e volume final, a gente substitui P1 e P2 e P1 e P2. A lei de Bohr também é chamada de lei Bohr-Mariotti, graças ao físico francês que me ajudou nessa descoberta. Essa é a equação de Kepler. Ele uniu todas as informações dos gases e juntou numa equação só. Essa é a equação aqui. Ou seja, pressão vezes o volume igual o número de mols vezes a constante universal dos gases perfeitos vezes a temperatura. Com relação ao número de mols, que é o único que a gente não viu ainda, ele é representado pelo número total da massa dividido a massa de um mol só, de cada partícula presente nesse todo. Essa é a equação de Kepler. Primeira questão da lista: transformação isotérmica. Um cilindro com embolo móvel contém 100 milímetros de CO2 a 1 atm. Mantendo sua temperatura constante, se quisermos que o volume diminua para 25 mililitros, teremos que aplicar uma pressão igual a, das alternativas, 5 atm, 4 atm, 2 atm, 0,4 atm, 0,1 atm. Utilizando a fórmula, temos que 100 vezes 1 vai ser igual a, são 2 que eu quero descobrir, vezes 25. Após fazer a realocação dos termos,
temos que a pressão vai ser igual a 4 atm, alternativa B. Agora, na primeira questão de transformação isobárica, um recipiente com capacidade para 100 litros contém um gás a temperatura de 27 graus Celsius. Este recipiente é aquecido até uma temperatura de 87 graus Celsius, mantendo-se constante a pressão. O volume ocupado pelo gás a 87 graus Celsius será de... Aqui estão as seguintes alternativas. Para responder essa questão, é primeiro necessário transformar os 27 graus Celsius e 87 graus Celsius em graus Kelvin. Para isso, basta somar 273 a ambos, o que será igual a 300 e 360. Utilizando da fórmula, fazemos a regra de 3, simples. Temos que após substituir os valores de local, resolvemos a divisão e encontramos o resultado, que é de 120 litros, que corresponde à alternativa D. Agora, resolvendo a questão de transformação isocórica, a primeira da lista. Um recipiente fechado contém isogênio a temperatura de 30 graus Celsius e pressão de 606 milímetros de mercúrio. A pressão exercida quando se eleva a temperatura a 47 graus Celsius sem variar o volume será, ou seja, quando ele estiver a 47 graus Celsius, precisa saber a pressão. Como não varia a temperatura, como não varia o volume, varia a temperatura e a pressão, transformando os valores para Kelvin, para usar a fórmula, temos 303 Kelvin e 320 Kelvin sobre 606 sobre o valor da pressão que eu quero descobrir. Para isso, basta apenas fazer um cálculo simples em que 606 dividido por 303 é igual a 2 e se questionar a respeito de qual número substituído em P2 seja o dobro de 320, para que esse resultado também dê igual a 2, ou seja, 320 vezes 2 igual a 640. 640 é a pressão. No caso, a alternativa é. Resolvendo agora a quarta questão da equação de Clapeyron, o volume ocupado por 2 mols de moléculas de um gás ideal, a pressão de 2 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado e a 27 graus Celsius, é em metros quadrados, metros cúbicos, tendo como questão o dado de que R, que é a constante dos gases, sendo igual a 8,31. Tendo esses dados, utilizando a equação e colocando os valores, podemos ordenar como sendo 2 vezes 10 a quinta vezes o volume, que é o que queremos descobrir, vezes igual ao número de mol, vezes a 8,31, vezes a temperatura, que era de 27 graus Celsius, transformados em graus Kelvin, 300. Fazendo a resolução. 3, 2, 1. Quarta questão da equação de Clapeyron. O volume ocupado por 2 mols de moléculas de um gás ideal, a pressão de 2 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado e a 27 graus Celsius é em metros cúbicos, tendo como dado o valor de R como sendo 8,31. Colocando eles na equação, temos que 8 vezes 10 a quinta vezes o volume
igual a 2 vezes 8,31. Não, pera, você tá com problema? Pera. Que sério? Eu não sei se eu culpa de Gabriel de pera, velho. Tá indo que é desgraça. Sua vagabunda. Agora, resolvendo a quarta questão da lista da equação de Kleber. O volume ocupado por 2 mols da molécula de um gás ideal a pressão de 2 vezes 10 à quinta newtons por metros quadrados e a 27 graus Celsius é em metros cúbicos, tendo como dado 8,31 constante. Utilizando eles na fórmula, substituindo e transformando o 27 graus Celsius em Kelvin, temos que 2 vezes 10 elevado à quinta vezes o volume igual a 2 vezes 8,31 vezes 300. Resolvendo isso, temos que 6 vezes 10 a 2 vezes 8,31, repetindo apenas o outro lado da equação. Passamos aqui para cá, diminuindo, terceira divisão, 10 a 3 vezes o volume. Temos que 6 igual a 8,31, resolvendo 6 vezes 8,31 é igual a 49,86 aproximadamente. E passando o valor daqui para cá, fazendo a divisão, obtemos que o volume dessa massa de gás ideal é de 0,0249 aproximadamente. Sendo assim, a alternativa que mais chega perto é a letra C. Peraí, pô. 1, 2, 3 e vamos lá. Resolvendo agora a quinta questão da lista das questões isotérmicas. Um recipiente cúbico de aresta 20 cm contém um gás da pressão de 0,8 atm. Transfere-se esse gás para um cubo de 40 cm de aresta, mantendo-se constante a temperatura. A nova pressão do gás é de... Temos aqui a pressão inicial, 0,8 atm. O volume inicial, que é 20 cm de aresta, que calculando o volume ficaria 20 vezes 20 vezes 20, 20 vezes 20, 400, 400 vezes 20, o volume inicial 8.000. A pressão final é o que a gente quer descobrir, e o volume final é 40 vezes 40 vezes 40, que dá 64.000. Colocando na fórmula, 8.000 vezes 0,8 é igual a 64.000 vezes P2. 8.000 multiplicado por 0,8 dá 6.400, que é igual a P2 vezes 64.000. Passando 64 para baixo, vai ficar 6.400 dividido por 64.000 igual a P2. Esse resultado vai dar P2 igual a 0,1 atm. A questão correspondente é a letra A. Resolvendo agora a terceira questão da lista de questões isobáricas. Certa massa gasosa ocupa um volume de 800 ml a menos 23 graus Celsius, numa dada pressão. Qual é a temperatura na qual a mesma massa gasosa, na mesma pressão, ocuparia um volume de 1,6 litros? O volume inicial, 800 ml. Temperatura, 250 Kelvin. Convertendo, menos 23 mais 273, vamos obter 250 Kelvin. O volume final, 1,6 litros, que vai dar 1.600 ml. Usando a fórmula, vai ficar igual a 800
dividido por 250, que é igual a 1.600 dividido por x. Usando a multiplicação cruzada, vamos obter 800x igual a 400.000. X é igual a 400.000 dividido por 800. X é igual a 500 Kelvin. Alternativa que corresponde, letra D. Resolvendo agora a terceira questão da lista de questões isovolumétricas. Um frasco fechado contém um gás a 27 graus Celsius, exercendo uma pressão de 3 atm. Se provocarmos uma elevação na sua temperatura até atingir-se 227 graus Celsius, qual será a sua nova pressão, mantendo-se constante o volume? Temos aqui a temperatura inicial, 27 graus Celsius, convertendo para Kelvin, 300 Kelvin. A pressão inicial, 3 atm. A temperatura final, 227 graus Celsius, convertendo 500 Kelvin. E a pressão final, que é o que nós queremos descobrir. Essa será a fórmula usada. Bom, essa será a fórmula usada. Substituindo na fórmula, vai ficar 3 dividido por 300 igual a x dividido por 500. Usando a regra de multiplicações cruzadas, x vezes 300, 300x, igual a 500 vezes 3, 1.500. X é igual a 1.500 dividido por 300. Calculando, x é igual a 5. Questão que corresponde, letra D. Questão 2, isotérmica. Sem alterar a massa e a temperatura de um gás, desejamos que um sistema que ocupa 800 ml a 0,2 atm passe a ter pressão de 0,8 atm. Para isso, o volume do gás deverá ser reduzido para... Faremos sobre a fórmula de P1 vezes 1 igual a P2 vezes 2. Na regra de 3, isolamos o volume de 0,2 por 800, que vai dar 160, sobre 0,8. Calculando, isso dá um valor de 200. Assim, para 200 ml, letra D. Questão 3, lei de Clapeyron. Um recipiente rígido contém 2 gramas de oxigênio a pressão de 20 atm e temperatura de 47 graus Celsius. Sabendo que a massa molecular do oxigênio é 32 e que a constante é 0,082 atm, o volume do recipiente é em litros. Bom, através da lei de Clapeyron, temos a pressão pelo volume. A pressão em que já foi dado o valor de 20 e o volume em que temos que encontrar. Sobre valores de mol, há 2 gramas e a massa molecular de 32, que dividindo dá 1 por 16, vezes a constante e o graus Celsius que passado para Kelvin. Você colocou 32? 80, né? E o grau Celsius que passado para Kelvin, somando 273, dá 320. Assim, tendo os valores, vamos ter 26,24 sobre 16, isolando o volume. Vamos ter 26,24 sobre 16 vezes 20, que dá 320. Fazendo a divisão, vamos ter o valor de 0,3
0,082. Assim sendo, o volume do recipiente em litros. Assim, na questão 3, a resposta correta sendo letra A. Bom, nas isocóricas, questão 5. Um cilindro úmido de êmbolo contém um gás ideal representado pelo ponto 1 no gráfico. A seguir, o gás é submetido sucessivamente à transformação isobárica, evolui do ponto 1 ao ponto 2, sendo assim isocórica. Evolui do ponto 2 para o ponto 3, sendo isotérmica, e regressa para o ponto 1. Ao representar os pontos 2 e 3 nas isotérmicas indicadas, conclui-se que a temperatura do gás no estado 2 é de 450 Kelvin. Não, pois os valores são lá. Também não vai ser 600, já que é um valor maior. A pressão do gás no estado 2 é de 2 atm. Já está indicado até no gráfico, sendo a pressão atmosférica de 2. A letra E sendo a certa até no momento. Questão 2 das atividades da lei de Clapeyron. Assinale a alternativa correta. Nós temos as alternativas. Letra A. Na CNTP, o volume ocupado por um molde certo do gás ideal depende do número de moléculas. Não, já que as moléculas elas sempre vão estar dispersas dentro do recipiente, então não vai depender da quantidade. Letra B. Na equação de Clapeyron, PV igual a nRT, o valor de R depende da unidade de pressão e volume. Sim, já que ao transferir o número de mols e a temperatura para o outro lado da equação, da igualdade, vamos encontrar o valor de R. Então é preciso a dependência entre pressão e volume. Logo, a alternativa correta é a letra B. Questão 3 das transformações isotérmicas. Uma certa massa de gás é mantida com temperatura constante. Apresenta 100 cm3 confinados a 1 atm de pressão. Qual o volume final da massa de gás quando a pressão passar para 4 atm? Bom, a fórmula que a gente tem é P1 vezes V1, P2 vezes V2. Vamos só substituir. A pressão inicial é 1 atm. O volume inicial é 100. A pressão final, já que está sugerindo, vai ser 4. E o volume é justamente o que a gente não sabe. Bom, 1 vezes 100, 100, 4, V2. Isolando o V2, 100 dividido por 4. V2 só pode ser 25 e corresponde à alternativa B, 25 centímetros cúbicos. Nas questões isovolumétricas, um gás no estado 1 apresenta volume de 14 litros e pressão atmosférica de 5, temperatura de 300 Kelvin. Qual será a pressão do gás em estado 2 se o volume permanecer igual a 14 litros, mas a temperatura passar para 273 Kelvin? Bom, teremos uma pressão inicial de 5 atm e uma temperatura final de 273 Kelvin. Isso sobre 300 Kelvin. Tendo esses valores, iremos achar a pressão final, que corresponderá a 5 vezes 273 dividido por 300. Assim teremos a pressão final dada em 4,55 atm, o que corresponde à letra A do exercício. Questão 4 das transformações isotérmicas. A cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre o mergulhador aumenta de 1 atm com relação à pressão atmosférica. Sabendo-se disso, qual seria o volume de 1 litro de ar, comportando-se como gás ideal,
inspirado pelo mergulhador ao nível do mar, quando ele estivesse a 30 metros de profundidade. Bom, vemos aqui que a pressão ela aumenta 1 atm para cada 10 metros. Bom, temos aqui também que a pressão inicial, no caso, seria ao nível... Corta. Questão 4 das transformações isotérmicas. A cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre o mergulhador aumenta de 1 atm com relação à pressão atmosférica. Sabendo-se disso, qual seria o volume de 1 litro de ar comportando-se como gás ideal, inspirado pelo mergulhador ao nível do mar quando ele estivesse a 30 metros de profundidade? Bom, temos aqui primeiro que em 10 metros ele aumenta 1 atm. Então, para 1 atm, ele vai aumentar, para 10 metros ele irá aumentar 1 atm. Então, em 20 metros ele irá aumentar 2 atm. Em 30 metros ele irá aumentar 3 atm. Bom, e a pressão atmosférica, que seria no caso o marco 0 metros, ele teria exatamente 1 atm. Não é preciso ser um gênio para somar esses 4 estados e saber que dá exatamente 4 atms. Mas vamos lá. Usando a equação da lei de Boyle, teremos que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Bom, a pressão 1 é de 1 atm. O volume 1 nós temos aqui que é 1 litro. Isso vai se relacionar com a pressão 2, que vai ser igual a 4 atm, vezes o volume final, que é o que a gente quer descobrir. Bom, no caso temos aqui 1 vezes 1 é 1, é claro. Isso vai ser igual a 4V. Bom, no caso podemos isolar V, passando ele para o outro lado. E teremos que V é igual a 1 sobre 4, que é igual a 0,25 litros. Mas a questão, ela dá como alternativa 3 litros, 4 litros, 25 ml, 250 ml e 333 ml. Bom, 0,25 litros corresponde a 25 ml. Então a alternativa certa é a questão. Então, como temos aqui 0,25 litros, isso equivale a 250 ml, que é a correspondência entre litros e ml. Questão 2 das leis de Clipper. Assinale a alternativa correta. A. Na CNTP, o volume ocupado por um molde de certo gás ideal depende do número de moléculas. Errado, já que o gás ele ocupa todo o recipiente independente da quantidade, ele sempre vai ocupar. Isso não depende do número de moléculas. B. Na equação de Clapeyron, PV igual a nRT, o valor de R depende das unidades de pressão e volume. Isso é fato. Passando o número de mols e temperatura para o outro lado da igualdade, temos que R é totalmente dependente de P e V. Mas vamos analisar as outras questões para ter certeza. C. Numa transformação de estado de um gás, a pressão aumenta com o aumento de volume. Errado. É justamente o contrário. A pressão aumenta com a diminuição de volume e vice-versa. E D. As variáveis de estado de um gás são massa, volume e número de mols. Não. As variáveis de estado de um gás são pressão, temperatura, volume e número de mols. Então a alternativa correta, como já percebido, é a letra B. Determine o volume molar de um gás ideal cujas condições estejam normais, ou seja, a temperatura igual a 273 kelvins e a pressão de 1 atm. Dados R, constante universal dos gases perfeitos, igual a 0,082. Bom, essa... Puta que pariu.
Bom, podemos usar a equação de Clapeyron, que é PV é igual a nRT. Pressão, volume, número de mols, constante universal dos gases perfeitos e a temperatura. Então, nós temos que 1 atm vezes V vai ser igual a 1 mol, um número de mol, considerando que vezes 0,082, que é a constante universal dos gases perfeitos, vezes 273 kelvins. Bom, o resultado dessa conta, se isolarmos V, vamos ter que V é igual a 22,4 litros, algo que já pode ser evidente, já que foi comprovado por Avogadro, e esse é o volume molar de um gás. Um gás no estado 1 apresenta um volume de 14 litros, pressão de 5 atm e temperatura de 300 Kelvin. Qual será a pressão se o volume permanecer igual a 14 litros e a temperatura mudar para 273 Kelvin? A gente pode usar a relação de uma transformação, é só usar a relação isocórica. Pressão inicial T1, P2 sobre T2. A pressão inicial era 5, a temperatura era 300 Kelvin, a pressão 2 eu não sei, e a temperatura final era 273. É só fazer a regra de 3. 5 vezes 273 dá 1335 igual a 300 T2. T2 igual a 1335 dividido por 300. P2 é igual a 4,55 atm. Um balão que contém gás oxigênio, O2, mantido sob pressão constante, tem volume igual a 10 litros, a 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado, podemos afirmar que a temperatura em Celsius dobra, B, a temperatura em kelvins dobra, C, a temperatura em kelvins diminui a metade, D, a temperatura em Celsius diminui a metade. Letra E, a temperatura em kelvins aumenta de 273 kelvins. Bom, como a pressão é constante, então trata-se de uma transformação isobárica. Logo, a resposta é a letra B, a temperatura em Kelvin dobra, pois a relação de temperatura dobrar quando se dobra a pressão só acontece quando se está em kelvins, porque na lei nos gases perfeitos se usa Kelvin e não Celsius. Então, essa relação não vale para Celsius, mas vale para kelvins. Logo, letra B. Em pressão constante, um gás aquece até que seu volume inicial de 150 litros dobre. Ele tinha temperatura inicial a 20 graus Celsius. A questão é saber quanto deve ser o valor da temperatura final em Kelvin. Bom, é só usar a relação. V sobre T V sobre T2. V1 150, como já sabemos. E a temperatura inicial era 20 Celsius. Mais somando mais 273, que é para converter em Kelvin, temos 293. E como o volume vai dobrar, 250, 300. E T2, que é justamente o que eu não sei. Multiplicando 293, regra de 3 aqui, vamos ter 87.900 igual a 300 igual a 150 T2. T2 igual a 27.900 dividido por 150. T2 igual a 586. A pressão total do ar no interior de um pneu era de 2,30 atm, quando a temperatura do pneu era de 27 graus Celsius. Depois de ter rodado um certo tempo com este pneu, mediu-se novamente sua pressão e verificou-se que esta agora era de 2,53 atm. Supondo a variação de volume do pneu desprezível, a nova temperatura será, letra A, 29,7 graus Celsius, letra B, 57 graus Celsius, letra C, 33 graus Celsius, letra D, 330 graus Celsius,
Letra E, nenhuma das alternativas. Bom, temos aqui então que a pressão inicial P1 é igual a 2,30. A pressão final P2 vai ser igual a 2,53. A temperatura inicial T1 é igual a 27 graus Celsius. Bom, como estamos trabalhando com gases, devemos transformar para kelvins. E para transformar para kelvins, basta somar com 273 kelvins. Isso vai ser igual a 300 kelvins. Beleza. Bom, a temperatura final T2 é justamente o que queremos descobrir. Então, podemos usar a relação P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, já que é uma transformação isovolumétrica. Bom, então vamos ter que substituir nos valores 2,30 sobre 300 vai ser igual a 2,53 sobre o V2. Bom, é só usar uma regra de 3 aqui. E vamos ter que 2,30 vezes V2 é igual a 300 vezes 2,53. Bom, podemos resolver aqui já e vamos ter que 2,30 V2 vai ser igual a 759, que é a resolução de 300 vezes 2,53. Bom, podemos isolar o V2 aqui e passar este número do lado de baixo. E vamos ter que V2 é igual a 759 dividido por 2,30. E isso vai ser igual a 330 kelvins. Bom, nós temos aqui 330 Celsius. A questão não dá a alternativa em kelvins, ela só pede em Celsius. Então nós temos que converter 330 kelvins para Celsius. Basta pegar 330 kelvins e subtrair por 273 kelvins, que vai dar igual a 57 graus Celsius. Então a resposta é a letra B.